Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis desse mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne, nenhum homem se glorie perante ele. Irmãos, esses versículos, nós já meditamos sobre eles, eles são contundentes. Deus escolhe as coisas loucas, as coisas fracas, as coisas vis. O que é coisa vi? É uma coisa sem valor algum, uma coisa desprezível. E as coisas desprezíveis desse mundo Deus escolhe para confundir as coisas que são valorizadas pelo mundo. Então Deus, Deus abençoa aquilo que o mundo despreza, aquilo que o mundo desvaloriza, aquilo que o mundo não dá valor algum, para que ninguém se glorie naquilo que é feito pelo homem, para que ninguém roube a glória do Senhor. Porque quando uma pessoa se gloria em ter feito alguma coisa, ela passa a confiar em si. E isso é uma auto-idolatria. Vai chegar uma hora que ela não vai poder fazer mais nada e ela vai entrar em desespero. Mas aquele que confia em Deus, e por pior que seja a situação, ele sabe que Deus pode chamar à existência aquilo que não existe. Então Deus quer que Ele seja glorificado para que todos confiem nele, porque Ele é o único digno de confiança, é o único que não falha. Então, como Deus escolhe as coisas desprezadas pelo mundo, desprezíveis do mundo, nós temos que começar a analisar as coisas loucas, as coisas fracas e as coisas desprezadas pelo mundo, porque Deus as escolhe, e Deus escolhe com um bom motivo, e Deus as escolhe para abençoar, porque o nosso Deus é um Deus abençoador, tudo que Ele faz é para abençoar. Então, porque Deus escolhe as coisas desprezíveis e vai utilizá-las, nós devemos estar identificando o potencial daquilo que o mundo tem desprezado. Você quer ver um exemplo típico aqui? Em Juízes, capítulo 6, versículo 14. Então o Senhor olhou para ele, olhou para Gideão e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Deus estava querendo usar Gideão para livrar o povo de Israel da força dos midianitas. Mas veja a resposta aqui de Gideão. E ele lhe disse: ah, Senhor meu, como livrarei a Israel? Eis que o meu milheiro é o mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fossem um só homem. Então vocês vejam que Deus escolheu Gideão como líder para libertar o povo de Israel, não por sua fé. Gideão não tinha fé, ele duvidava do Senhor, vivia pedindo provas, mas pela sua humildade. Ele tinha consciência que era pobre, ele tinha consciência que era fraco, e ele era até desprezado ali na sua vila, na sua casa. Então, é isso que Deus quer que nós entendamos, que as nossas vitórias dependem dele e não dos recursos que nós temos. Entendo, você pode ser fraco, até ser desprezado por muitos, mas por esse fato, por ser desprezado por muitos, é que Deus vai te usar, é que Deus vai te abençoar. Com Deus você vencerá o inimigo com facilidade. Aqui, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Com Deus nós podemos todas as coisas. Então entenda, irmãos, não fique se depreciando ou deixando de agir por causa das suas limitações. Se você é um pastorzinho de ovelhas, como Davi,
que era desprezado pelos irmãos, era desprezado por todos, Deus te usará e te colocará como rei, assim como ele fez com Davi. Davi era desprezado pelos irmãos, era desprezado por todos, mas Deus escolhe aqueles que são desprezados pelo mundo, e foi assim que ele fez com Davi, e o ungiu para que ele fosse o rei do seu povo, o rei de Israel. Então, se você for desprezado, muitas vezes pelo pouco estudo, como Pedro e João, né, que não tinham instrução alguma, Deus te abençoará e te usará como líder de muitos, assim como foi Pedro e João. Entendam, aqui não há nenhum incentivo a que as pessoas não se informem, que não busquem conhecimento, que não estudem. Não, você tem que procurar estudar, crescer em entendimento, crescer principalmente entendimento da palavra de Deus, o crescimento das ciências, e vai por aí afora. Mas se em função de circunstância da sua vida você não teve acesso, isso não é motivo para que Deus não te use. Muito pelo contrário, Deus vai te usar para ficar bem claro que é Ele que está capacitando, e não os recursos que você tem é que está te levando ou te está trazendo a vitória. Então analise, irmãos, aquilo que você tem desprezado, né? Analise, porque é aquilo exatamente que Deus vai usar. Veja se você não está desprezando alguma habilidade que você tem, algum recurso que você tem, e mude, porque é isso que Deus usará para te abençoar. Você é valoroso para Deus. Entendam, como a gente tem pregado aqui, Deus fez todos nós diferentes. 7 bilhões de pessoas, não há uma só igual sobre a face da terra. E essa diferença é que uma das razões da nossa existência. Deus quer usar a nossa diferença para que haja prosperidade, que haja crescimento. E muitas vezes algo que você está desprezando, porque Deus usa aquilo que é desprezado pelo mundo. Segundo o livro dos Reis 4:2, e Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Irmãos, a viúva de Obadias, ela estava desvalorizando tudo aquilo que ela tinha. Não tenho nada. Ela chamou tudo aquilo que Deus deu a ela de nada. Ela estava desvalorizando, mas Deus a fez lembrar de uma botija de azeite, aquilo que ela estava desprezando. E era exatamente isso que Deus usaria para torná-la a rainha do azeite, para fazer a multiplicação de azeite, para que ela vivesse do comércio de azeite. Entenda, irmãos, Deus usa aquilo que nós estamos desprezando, com a visão do mundo é desprezado. Então a viúva de Sarepta de Sidom também estava desvalorizando um pouco de farinha que tinha, e Deus usou aquele pouco de farinha para trazer multiplicação e suprimento na casa dela. Então analise o que te cerca, irmão. Analise aquilo que você tem desprezado, tem desvalorizado, porque esse é o segredo, essa é a semente da sua prosperidade. Quantas vezes nós já falamos isso? Muitas vezes você está desprezando algo que é exatamente aquilo que Deus vai usar para te abençoar. Sabe por quê? Porque Satanás, ele sabe, e Satanás, ele faz você desprezar. Satanás faz você desprezar aquilo que vai ser bênção na sua vida. Então atente para essas coisas. A Bíblia está repleta de exemplos, de coisas que eram desprezadas, desvalorizadas por muitos, que Deus usou para abençoar também a muitos. O meu caso é típico, irmãos. Eu não gostava de falar em público. Eu temia falar em público. E eu desprezava todas as oportunidades.
Na empresa que eu trabalhava, eu falava, vai você, vai você. Até que um dia, eu tomei posse de uma oportunidade e vi que aquilo que eu temia não tinha razão para eu temer, né? Então entendo, irmãos, Deus usou isso para me abençoar e para abençoar muitos. Todos aqueles que ouvem a palavra de Deus através a palavra é do Senhor, mas o transmissor é o homem. Então imagine, irmãos, então quando você teme alguma coisa, quando você desvaloriza alguma coisa, tenha a certeza que é Satanás que está colocando na sua cabeça essa limitação. E Deus quer usar aquilo que você está desprezando por influência do inimigo para te abençoar, para fazer você prosperar. Entendo, irmãos? Então, há pessoas que têm desvalorizado aquilo que vai ser bênção na vida dela. Irmão, não desvalorize não. Eu lembro agora, o Espírito Santo me lembrou agora de um pastor amigo meu, que ele clamava para que Deus preparasse uma companheira. Clamava, né? E ele desprezava as pessoas que cercavam. Até que Deus revelou ao coração dele que a companheira era uma pessoa que trabalhava na igreja, uma obreira da igreja. E hoje eles são felizes, unidos e em parceria fazem a obra do Senhor. Então ele estava desprezando aquilo que Deus tinha preparado para que fosse bênção na vida dele. Foi bênção na vida dele. Mas tem o maior dos exemplos. Isaías 53, versículo 3. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. De quem Isaías está falando aqui? Do Senhor Jesus. Era desprezado, o mais indigno dos homens. A maior bênção de toda a humanidade foi desprezado e considerado indigno. Irmãos, e até hoje tem muitos tolos que desprezam o Senhor Jesus, desprezando a sua palavra. Entenda, irmãos, que exemplo maior? A maior bênção de toda a humanidade era desprezada pela humanidade. O trocaram por Barrabás, o crucificaram, tal era o desprezo. Mas mesmo assim, ele tomou sobre si, né, as nossas dores, né? Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e dores. Então entenda, irmãos, ele levou nossas enfermidades. Então creia e não despreze também a obra do Senhor. Não despreze. O que você tem desprezado, irmão, pode ser a maior bênção da sua vida, né? Como era o Senhor Jesus. Satanás faz muitos desprezarem a fonte da bênção. Então analise e veja se aquilo que você tem desprezado, desvalorizado, não é fonte de bênção e felicidade para você. Você pode não estar dando valor porque você está sendo influenciado pelo inimigo, mas é aquilo que você vai usar e Deus vai fazer com que seja bênção na sua vida. Filemon, só tem um capítulo, versículo 10. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual noutro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil, e eu te tornarei a enviar. Paulo na prisão pede a Filemão que recebesse Onésimo. O Onésimo era inútil. Onésimo só trazia problemas. Onésimo era uma tranqueira.
mas ele foi evangelizado por Paulo e tornou-se útil. Entenda, irmãos, como Deus age. Aquilo que é desprezado, aqueles que são desprezados, Deus age sobre aquilo e torna útil. Então não despreze o Onésimo, não despreze ninguém, evangelize-os para que eles sejam bênçãos de Deus. O próprio Paulo, irmãos, o Paulo desprezava cristãos, perseguia cristãos e se tornou numa bênção. Aquele que desprezava cristãos se tornou num cristão. E aquele que os cristãos desprezavam se tornou numa bênção. Bênção de Deus para converter muitos ao cristianismo. Então veja, irmãos, se continuássemos desprezando Paulo, quantas bênçãos perderíamos? Então não despreze aquilo que parece que não tem valor. Não despreze o grão de mostarda, porque ele tem o potencial para se transformar na maior das hortaliças. Analise aquilo que você tem desprezado, irmão, aquilo que você não tem, pessoas ou recursos, tá? Porque tem bênção ali. Deus vai usar aquilo para te abençoar. Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Irmãos, a maior bênção que temos é Deus, mas alguns não valorizam. Alguns, como não valorizam? Não buscam a Deus, não querem conhecer a Deus, não querem conhecê-lo através da palavra, né? Então não valorizam e desprezam buscar. Aquele que busca outros deuses está desprezando Deus. Aquele que está procurando entidades, espíritos, mortos, imagens, está desprezando Deus, que é a maior bênção de todo o universo. Desprezam o bem mais precioso de todo o universo quando buscam outros deuses, quando buscam recursos que não resolvem nada. Desprezam a Deus, desprezam a sua palavra, trocam a palavra de Deus por filosofias de homens, né? E ainda posta no Facebook, né? Entendem, irmãos? O diabo engana muitos, fazendo-os desprezar a Deus e a palavra de Deus. Nós já pregamos isso, uma mensagem que quase eu apanhei aqui. Irmão, você é cristão, irmão, você tem que divulgar a palavra de Deus, não a palavra de ninguém mais. Se você não divulgar a palavra de Deus, quem é que vai divulgar, irmão? Se você fica divulgando filosofia de homens aí, que muitas vezes tem erros, tem malícias, tem contaminações, tem coisas subliminares, você fica divulgando essas frases, quem vai divulgar a palavra de Deus, irmão? Você foi chamado para servir o Senhor e divulgar a palavra de Deus, e não a palavra de homens enganosas. Só a palavra de Deus você tem certeza que é verdade. Filosofia de homens você não tem certeza se é verdade. Muitas vezes citam filosofias de pessoas que nem elas conhecem, nunca conheceram, não sabem da vida, e muitas nem existiram. E desprezam a Deus, desprezam o bem mais precioso de todo o universo. O diabo está enganando a muitos, fazendo com que desprezem a Deus, desvalorizem a palavra de Deus, desvalorizem as bênçãos. Entende? O que você tem desprezado, irmão? O que você tem desvalorizado? Analise. Faça aí um checklist na sua vida. Às vezes você está desprezando uma pessoa que Deus vai usar para te abençoar, irmão. Então não despreze. Não despreze como desprezaram o seu Jesus. O texto de Isaías é claro, ele foi desprezado, considerado indigno, foi condenado, foi crucificado, tal era o desprezo. A maior bênção para toda a humanidade. Entendam, o que você tem desprezado, irmão? O que você tem desvalorizado?
Será que você tem inconscientemente desprezado a Deus, a palavra de Deus, as promessas de Deus? Quando você não crê numa promessa de Deus, você está desprezando-a. Aquilo que vai ser bênção na sua vida, analise. Se você não tem desprezado a fonte da bênção que tanto você tem clamado, se você não tem desprezado o Senhor Jesus. Provérbios capítulo 1, versículo 7, e Provérbios 15, 5 diz que louco é aquele que despreza a sabedoria, louco é aquele que despreza a instrução, louco é aquele que despreza a correção. Não despreze, irmãos, não despreze a sabedoria. A sabedoria é a coisa principal, como diz Provérbios 4, 7. Deus, antes de criar tudo, a primeira criação do Senhor foi a sabedoria. Então não despreze a sabedoria. Aonde eu encontro sabedoria, pastor? Na farmácia, no mercado? Não, em Provérbios, Eclesiastes, na palavra de Deus, nas palavras do Senhor Jesus. Então não despreze a instrução, principalmente a instrução da palavra do Senhor. Venha ouvir a palavra do Senhor. Não despreze a correção, a exortação de Deus, porque é bênção para as nossas vidas. Muitas vezes Deus exorta através da palavra e a pessoa despreza. Não é para mim, não, essa é para o fulano, essa é para você, não. Despreza, aí não tem bênção, continua no erro. Primeira carta aos Tessalonicenses 5:20. Não desprezeis as profecias, nunca despreze as promessas de Deus. Se você o fizer, estará desprezando a maior das bênçãos. Porque a maior das promessas do Senhor qual que é? A salvação. E muitos desprezam a salvação, porque a salvação, ela não é palpável. A salvação, ela é invisível. E muitos desprezam a salvação, que é a bênção maior. Nunca despreze a palavra de Deus. Se o fizer, estará desprezando o próprio Deus. Está desprezando o seu poder, desprezando a fonte poderosa de bênçãos. Não despreze. Não, hoje eu não vou na igreja, não, vou ficar assistindo o Faustão aqui. Está desprezando a palavra de Deus, irmão. E depois, na hora que vem a luta, não clama para o Faustão, ó Deus, Nunca despreze a palavra do Senhor. O que o mundo despreza é o que Deus usa para nos abençoar. O mundo despreza da palavra. Você vai falar da palavra para muita gente, as pessoas, não, eu já tenho a minha religião. Não estamos falando de religião, estamos falando da palavra do Senhor. Não, mas eu não quero, não. Despreza a palavra. Não sabe a fonte inesgotável de bênção que é a palavra de Deus. O mundo despreza aquilo que é bênção. Por isso que Deus usa aquilo que é desprezado pelo mundo. O maior exemplo foi o Senhor Jesus, que foi desprezado pelo mundo. 1 Tessalonicenses 5:21 diz: examinai tudo, retende o bem. Examine tudo e retenha o bem. Não descarte nada sem analisar. Analise e corrija-se se você estiver desprezando alguma coisa. Se você estiver desprezando a semente, a fonte das suas bênçãos e felicidades. Muitas vezes você vê uma pessoa e você despreza porque ela não tem recursos, ela não tem cultura, às vezes ela está até mendigando, mas essa pessoa, Deus usa e transforma a vida dela, e vai chegar um dia que você vai precisar dela. Outro dia eu estava vendo uma reportagem de uma pessoa que era mendigo e até não tinha o que comer, e apareceu uma pessoa e deu alimento para ela. Ele se tornou um grande empresário internacional, e ele procurava aquela pessoa que deu alimento para ele durante um certo tempo e não encontrava. O pessoal da televisão encontrou. Então vocês vejam, irmãos, às vezes você está desprezando uma pessoa, irmão, que Deus vai usar, Deus vai multiplicar, abençoar a vida dela, e depois você vai acabar precisando dela. Tem até um ditado que eu não vou repetir aqui, porque eu quero ficar firme na palavra do Senhor, mas não
despreze, analise todas as coisas, porque aquilo que o mundo despreza, aquilo que muitas vezes o inimigo manipula somente para você desprezar, ali é que tem a bênção, é ali que Deus vai usar para te trazer bênção e te multiplicar. Não O que? 5 pães e 2 peixes? Isso não serve para nada. Olha aí, 5.000 pessoas. Tá? Exatamente aquilo que Deus usou para multiplicar e alimentar todos. Tá? E é isso, irmãos. É isso que a gente tem que ter em mente, irmãos. A gente tem que agir, pensar como Deus pensa. E não como o mundo pensa. Porque aquilo que Deus disse em 1 Coríntios, nós lemos, aquilo que o mundo despreza é o que eu uso, né, para que nenhuma carne se glorie diante de mim. Então, irmãos, analise, veja se você não está desprezando alguma coisa que é fonte de bênção para a sua vida, ou alguém, né, que Deus vai usar para te abençoar muito. Amém, povo de Deus? Vamos ficar em pé, vamos estar orando em nome do Senhor.